Aqui é o professor Bruno e hoje a nossa aula online aqui do IET BPM vai ser sobre catolicismo romano. Meus irmãos, novamente aqui pastor Bruno, professor Bruno, vamos estar aqui hoje falando sobre catolicismo romano. E como nós já falamos, você que é da nossa turma de sábado, aí na Catedral dos Corações Ardentes, do IET BPM, nós estamos utilizando como texto base, livro-texto, o livro do Raimundo de Oliveira, da CPAD, Seitas, Heresias, um Sinal dos Tempos. Então, conforme dissemos na última aula, vamos estar tratando hoje sobre o catolicismo romano, mais conhecido como ICAC, Igreja Apostólica Católica Romana. É isso aí. E para isso vamos usar um texto bíblico. Eu vou estar usando aqui o texto bíblico da versão Almeida, século 21, da Bíblia de Estudo Brasileira. E vou estar lendo Mateus, capítulo 16, e o versículo de número 18. Palavras de Jesus. Mateus 16, versículos 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, meus alunos, este texto da passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 17 e 18, é o texto principal utilizado pela Igreja Católica Apostólica Romana para justificar a origem e a natureza e a superioridade da Igreja Católica Romana. Alguns estudiosos católicos romanos, alguns professores de teologia, chegam a dizer que não existe salvação fora da Igreja Católica Romana e de que a Igreja Católica Romana é a única igreja verdadeira na face da terra. Então, a partir deste texto e a partir de algumas evidências e de algumas referências, vamos estar falando um pouco sobre o catolicismo romano. Lembrando que estamos numa videoaula, é uma aula mais resumida, vamos estar fazendo uma síntese sobre a origem e as principais doutrinas da Igreja Católica Romana. Então, a partir deste texto, a Igreja Romana, o catolicismo, diz que é a igreja verdadeira e que Pedro é o seu fundador, por causa desta declaração. Mas será que esta declaração de Jesus está falando sobre Pedro? Será que esta declaração de Jesus está falando sobre Jesus? Ou será que esta declaração está falando sobre a igreja? Primeira coisa que precisamos entender é que sem uma interpretação correta da Bíblia, não podemos chegar a conclusões sensatas. Então nós temos três possibilidades de interpretação deste texto bíblico. E aqui, nesta Bíblia de Estudo, que é a Bíblia de Estudo Brasileira, editada pela editora Ragnus, nós temos aqui uma nota de rodapé que diz o seguinte: que pedra é essa sobre qual Jesus promete edificar a igreja? Três possibilidades, ou três principais interpretações. Primeira, a pedra é a confissão de Pedro, tu és Cristo. Segunda possibilidade, a pedra é o próprio Jesus, como o próprio Pedro informa em 1 Pedro 2,5. E terceira possibilidade, a pedra é Pedro como representante dos apóstolos. Então, existem três possibilidades de interpretação. Porém, esta, ou a melhor interpretação é que a declaração de Pedro é a pedra. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo, a igreja não está edificada sobre Pedro, mas a igreja está edificada sobre Cristo, que é a rocha. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, existe um estudo sobre a palavra grega pedra, Petra, e Pedro, Petros. Petra significa rocha grande, rocha sólida. É a pedra da passagem. Pedro, Petros, lasca, fragmento de rocha. Então, a declaração de Pedro de que Jesus é o Messias, é o Cristo, é a pedra sobre qual a igreja está edificada.
e o trocadilho feito com Petros, que é lasca, significa Pedro. Então nós, lascas, pedaços de pedra, somos edificados sobre Cristo, que é a pedra. Então o texto não quer dizer que Pedro é a pedra, mas que Pedro é a lasca de pedra que está segura sobre a pedra que é Cristo. Então vamos aqui agora pegar e falar sobre o catolicismo romano. A Igreja Romana alega que surge no ano 33, ou seja, após a ascensão de Cristo, pouco antes do dia de Pentecostes, 10 dias antes de Pentecostes. A Bíblia diz que Jesus ressuscita e que por 40 dias ele anda, ele acompanha, ele fala, ele ensina aos seus discípulos. Após 40 dias ele sobe aos céus, é assunto aos céus, como está lá no livro de Lucas, no final de Lucas, no final dos Evangelhos, e também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Então, a Igreja Católica alega que o ano 33 é o ano da fundação da Igreja, porque a fundação da Igreja seria o ano da ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo. Segundo aqui o Raimundo de Oliveira, a Igreja ela não começa como Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja Católica Apostólica Romana é um nome que é dado posterior à Igreja Cristã, porque no princípio era Igreja de Cristo, Igreja Cristã, Igreja dos Cristãos. Somente após o ano 312, quando o imperador romano Constantino edita o famoso Indulto de Tolerância, porque do ano 33 até o ano 311, a Igreja Cristã era severamente perseguida. Os cristãos eram presos, eram torturados, eram mortos. E quando chega por volta do ano 312 depois de Cristo, o imperador romano, numa jogada política, porque o império já estava sendo tomado por cristãos em todas as classes sociais, então o imperador romano, Constantino, ele vê uma oportunidade de se utilizar da igreja como instrumento político para dar unidade ao império, para que o império não se dividisse. Então, ele publica o Edito de Tolerância, que foi a oficialização da igreja cristã, tirando a igreja cristã da ilegalidade e proibindo as perseguições. Posteriormente, Constantino publica um decreto que, além de fazer a igreja cristã parar de ser perseguida, torna o cristianismo a religião oficial do império. Este decreto de Constantino foi uma das principais mazelas para a Igreja de Cristo, porque, sendo uma religião oficial do imperador, muitos líderes romanos, muitos políticos romanos, muitos militares de alta patente, passaram a deixar o paganismo não por converter-se ao cristianismo, mas como apenas algo protocolar, como uma forma ou meio de obter um benefício do imperador por ser cristão. Então eles largaram o paganismo, vieram para o cristianismo, não por convicção e não por arrependimento, mas por comodidade. Então a igreja cristã passou a ficar inchada com uma grande quantidade de pessoas vindo para o cristianismo sem uma conversão verdadeira. Então isso é basicamente um resumo do que é a Igreja Católica Romana. O que significa católico? Precisamos entender que a palavra católico ou católica não tem um sentido pejorativo, um sentido ruim. A palavra católico significa universal, tá? Ou presente em todo mundo. Então, a Igreja de Cristo, ela é igreja, ela é apostólica, porque está fundamentada sobre os fundamentos dos ensinos dos apóstolos, e também a Igreja de Cristo é católica no sentido de ser universal, de estar em todos os continentes, todas as partes da Terra. Porém, a Igreja de Cristo, apesar de ser apostólica e ser católica, ela não é romana. O problema é que o sentido de romano é o sentido pagão, é o sentido de vínculo com o Estado, uma igreja que depende do Estado. E essa não foi a proposta de Jesus. Agora, vamos falar um pouco sobre a questão dos pilares que sustentam o catolicismo romano. Se você tem o livro, você vai ver que, durante a trajetória do catolicismo romano, vários ensinos errados foram sendo introduzidos dentro do cristianismo. E esses ensinos, contrários às escrituras, vão formando a tradição da igreja romana. Então você pode falar, mas o
católico tem uma Bíblia como um cristão, como protestante. Por que o católico tem práticas diferentes? Se as Bíblias são praticamente idênticas, tirando a diferença que a Bíblia católica tem 73 livros e a Bíblia protestante tem 66. Os livros que são diferentes da Igreja Católica são os livros chamados apócrifos, que foram os livros que foram incluídos no cânon da Igreja Romana no ano de 1573, após o Concílio de Trento. Sabemos que a Reforma Protestante de Martinho Lutero e dos reformadores posteriores ocorre a partir do ano de 1517, com a publicação na porta do castelo de Wittenberg por Lutero das 95 teses, que vão contra os ensinos da Igreja Católica Romana. Então, a reforma começa a tomar a Europa, vários países, vários movimentos começam a se libertar da doutrina católica romana e formar as igrejas protestantes. Tá? Então, o catolicismo, numa reação à reforma protestante, eles vão fazer o que chamamos de contra-reforma. E eles convocam um concílio chamado Concílio de Trento, porque se reúne na cidade de Trento, para tentar conter o avanço protestante. E aí, no Concílio de Trento, eles vão lá e incluem os livros chamados apócrifos, que são livros que dão apoio a várias doutrinas que foram incluídas dentro da igreja cristã, mas que não têm base bíblica, como purgatório, como adoração a Maria, como adoração a imagens, como oração pelos mortos. E esses livros vão validar esses ensinos que nós chamamos de heréticos, porque vão contra a Bíblia. Mas, porém, quais seriam os pilares que sustentam toda a doutrina católica romana? Primeiro, a Igreja Católica Romana crê na Bíblia Sagrada. Lógico, a Bíblia Sagrada, edições católica, que tem os 73 livros, inclusos os livros apócrifos. Segundo pilar que sustenta a Igreja Católica é o pilar da tradição. Diferente dos protestantes que creem que a Bíblia é a única regra de fé e conduta, como os reformadores defendiam, os católicos romanos creem na Bíblia, mas creem também na tradição dos pais da igreja, que foram os bispos que sucederam os apóstolos na direção da igreja. Então, a tradição, ou seja, a forma com que os estudiosos católicos interpretam a Bíblia, também é um pilar em que sustenta o catolicismo. E o terceiro pilar que sustenta o catolicismo é o Papa. Tanto é que o Papa, na Igreja Católica, é considerado infalível quando ele está assentado na chamada cadeira de Pedro, ali no Vaticano, e ele vai falar, e ele vai escrever uma bula papal, que é um documento oficial. Quando ele vai escrever a bula papal, ou falar ali, sentado na cadeira de Pedro, o que ele fala é infalível. Ou seja, o catolicismo romano está baseado em cima de 3 pilares: Bíblia, tradição e o Papa. É por isso que algumas crenças que nós vemos que a Bíblia condena, eles aceitam como comuns, como normais, porque a tradição apoia, ou o Papa apoia. Então, há essa divergência. Então, eu vou citar aqui algumas questões aqui de algumas crenças católicas romanas e a data que elas foram sendo incluídas. Por exemplo, quando você vai ver aqui, no ano 400 depois de Cristo é introduzida a oração pelos mortos. No ano 431 depois de Cristo, Maria é proclamada a mãe de Deus. No ano 593 depois de Cristo, o purgatório começa a ser ensinado. No ano 600 começa a questão do Papa. Mas o que é o Papa? Papa significa pai. Sabemos que após a morte dos apóstolos, os homens que sucederam os apóstolos eram chamados bispos. Tá? Então, cada cidade elegia um bispo, e esse bispo coordenava e pastoreava todas as igrejas daquela cidade. Então, quando havia algum problema dentro da igreja cristã, no mundo antigo, os bispos de cada cidade eram reunidos e, em reunião, eles decidiam o futuro da igreja, nos chamados concílios. O primeiro concílio, no ano 325 depois de Cristo, é o concílio de Nicéia. Mais de 300 bispos de várias cidades do mundo se reuniram na cidade de Nicéia para resolver problemas da igreja. Porém, com o passar do tempo,
Quando a igreja romana aceita a igreja cristã aceita a oferta de Constantino, da tolerância e da igreja como sendo uma religião oficial, essa igreja começa a submeter a autoridade do império, do governo. Então, o bispo de Roma, alegando que por ser o bispo da capital do império, então seria o bispo mais importante, ele seria o maior entre iguais. Então o bispo de Roma começa a pedir, solicitar uma autoridade superior aos outros bispos. Essa é uma das origens do papado. Então, no ano 880, nós temos a canonização dos santos, no ano... E aí se segue, tá? Várias coisas vão sendo acrescentadas. Por exemplo, no ano de 1854 é declarado a Imaculada Conceição de Maria, tá? Que Maria permaneceu sem pecado, tá? Por isso ela seria alguém que é digna de ter orações em seu favor. Em 1864, a autoridade do Papa, a autoridade papal. No ano de 1870, a infalibilidade do Papa, que o Papa não erra. E, finalmente, no ano de 1950, a Assunção de Maria, ou seja, que Maria, assim como Jesus, foi elevada aos céus. Então, Maria seria um tipo de quarta pessoa da Trindade. Para finalizar, por que é que nós temos algumas discordâncias? A principal discordância que os protestantes têm com os católicos seria a figura do Papa. Os protestantes não têm Papa, não tem um ser humano que comanda todas as igrejas protestantes, que tem a palavra final, que é infalível. Porque o Papa que nós estamos vendo no catolicismo romano é diferente do Papa que os próprios católicos romanos dizem que foi o primeiro. Eles alegam que Pedro foi o primeiro Papa e que o Papa atual, Papa Francisco, é um sucessor direto de Pedro. Porém, existem muitas diferenças entre Pedro, primeiro, e Francisco, que é o atual. Por exemplo, Pedro era casado, porque Pedro tinha sogra. E sabemos que a história do cristianismo diz que até por volta do ano 600, o celibato ele era opcional. O celibato não era obrigatório. O celibato ele começa a ser uma imposição de papas que vieram do movimento monástico, ok? Ou seja, por exemplo, no ano 1074, proíbe-se o casamento para sacerdotes. E no ano 1075, os sacerdotes casados devem divorciar-se compulsoriamente de suas esposas. Mas, até o ano 1000, os sacerdotes poderiam casar ou não casar. A questão celibatária é uma questão opcional. Então, nós vemos que o primeiro Papa, que é Pedro, é um Papa diferente porque era um Papa casado. É um Papa que tinha sogra. Diferente do Papa atual, Pedro era um homem repreensível. Lá em Gálatas, Paulo repreende Pedro. Essas duas questões elas vão nos afirmar muita diferença entre o Papa passado e o Papa atual. Purgatório. O purgatório é uma crença católica de que existe um estado intermediário. Aqueles que foram pessoas santas e que não tiveram pecados graves ou pecados irrelevantes vão direto para o céu. Aqueles que têm pecados ímpios, pecados terríveis, vão direto para o inferno. Mas aqueles que tiveram pecados medianos, por assim dizer, iriam para o purgatório. O purgatório seria um local de purificação, um local de segunda chance para aqueles que não conseguiram o acesso direto ao céu. Porém, nós vemos na Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo após isto o juízo, que é uma declaração que vai contra essa doutrina católica. Então, podemos ver que o catolicismo romano tem muitos problemas doutrinários e que vários textos bíblicos contrariam e contradizem vários princípios e doutrinas católicas. Você é nosso aluno, leia o livro na parte do catolicismo romano. Até a próxima. Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus.